Oba, 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 rapaziada. Nono ano, tranquilinho? Beleza. Vamos lá que essas aulas são grandes, hein? Aula 25 e 26. Não podemos demorar muito. Então, vou começar aqui. Espero que esteja todo mundo bem. Todo mundo tranquilo aí, com saúde. Então, vamos lá. Aula 25. Vamos para a segunda parte de Era Vargas. Né? Na verdade, vamos começar a Era Vargas agora, né? A gente vai ver a Revolução de 30, o governo provisório e o governo constitucional do Vargas. E aí na aula 26 a gente vai para o Estado Novo, a ditadura do Vargas. Certo? Então, nessa aula a gente vai ver aqui os governos provisório e constitucional e depois a gente segue adiante aí com o governo ditatorial dele. Então vamos lá. Vocês lembram aí que na aula passada a gente falou aí até a Revolução de 30, né? Em que a política do café com leite se quebrou ali e os mineiros apoiaram aí a oposição a São Paulo, e aí o assassinato de João Pessoa, começou a crescer o movimento e foi crescendo. O Vargas, que havia perdido as eleições por Júlio Prestes, vem do sul marchando, chega no Rio, enfim, toma o poder. Tá? Primeiras coisas, as principais medidas que serão tomadas pelo Vargas, né, nesse governo provisório. E vamos lá, algumas coisas. É um governo provisório por quê? Porque ele quebrou a Constituição. Né? Ao não reconhecer o governo eleito pelas regras vigentes, né, isso é um golpe. Tá? E mais pra frente, eu não sei se eu já discuti com vocês ou não, mas mais pra frente a gente pode até discutir o conceito de golpe e de revolução. Tá? Vou explicar rapidinho. É golpe porque não vai mudar nada. Só muda o personagem do poder. Você não muda as estruturas sociais, você não muda a estrutura do país. Só muda quem está no comando. Tá? A revolução muda. A revolução transforma a estrutura do país. Ela modifica completamente o que se tinha antes e cria uma coisa nova. Mas, mesmo um golpe, você agora tem que criar outras leis, porque você não pode continuar com as leis que você não reconheceu para começar o seu governo. Porque, cara, não é assim, né? Você tem que ter leis ali que sejam respeitadas e tal. Então, primeira coisa é suspender a Constituição. A Constituição é suspensa, os estados vão ter sua autonomia limitada, você dissolve o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas dos estados, as câmaras municipais, certo? Vai tirar governadores e nomear interventores. Isso tudo por quê? Para você tirar aqueles que estavam ocupando esses cargos ainda com os vícios da corrupção anterior, né? Da República do Café com Leite, que tinha lá da política do café com leite, da comissão verificadora das eleições, né? Das eleições do cacete. Então, toda essa galera você tira. E vai colocar interventores que são pessoas da sua confiança. Você acabou de dar um golpe, está assumindo o poder no país, você precisa de pessoas que estejam com você, que sejam da sua confiança para você armar o país do jeito que você acha melhor. Né? Além disso, vai ser criado o Conselho Nacional do Café. Como a gente já viu, o café estava aí em grave crise, né? Principalmente com a crise de 29, o café vai, despencar. Então é criado o Conselho Nacional do Café para cuidar desse que era o maior produto de exportação do Brasil, que é o café. Inclusive, nesse período, uma das principais estratégias de Vargas, que ele vai fazendo isso ao longo do seu governo, para recuperar o preço do café, é queimar o café. Por que queimar? Porque aí você tem um equilíbrio da lei da oferta e da procura. Quanto menos café eu tenho para vender, maior é a procura por ele. Entendeu? Se maior é a procura, eu posso subir o preço porque tem mais gente procurando. Se um cara não puder pagar isso, outro vai pagar. Ou eles vão brigar ali para comprar o café para não ficar sem café. Entendeu? Então eles vão... eu pago mais, eu só não posso ficar sem café e tudo mais. Então é essa jogada que ele faz ali.
E dizem aí que foram mais de 100 milhões de sacas de café queimadas, para você ver também como a gente produzia café, né? Outra coisa, vai criar o Ministério do Trabalho com a criação de leis trabalhistas, cara. Era uma coisa que não tinha no país, então vai regulamentar salário mínimo, 8 horas de jornada de trabalho, férias remuneradas, vai proibir o trabalho de menores de 14 anos, vai indenizar quando o trabalhador for demitido sem justa causa, quando a quebra de contrato for sem uma causa justa, né? Você só está mandando embora porque você não quer mais o serviço. Coisas que se tem até hoje, que são muito importantes, tá? Que garantem direitos aos trabalhadores. Vão surgir pelegos. O que são pelegos? Pelegos é aquele cara que era de um sindicato e, ao invés de defender o direito da classe, ele cuidava mais dos interesses pessoais dele e do governo. Geralmente era um cara colocado ali já meio pelo governo mesmo, mas tem muita gente que não e que faz esse papel de pelego aí, que algumas pessoas ainda usam essa expressão até hoje, né? Principalmente dentro de sindicatos. Fulano é pelego porque não olha pela gente, ou é traíra, seria algo assim hoje em dia, né? Um traíra. Mas as pressões por uma nova Constituição vão crescer cada vez mais. Veja só, tô falando que o governo provisório dele durou 4 anos, cara. Ou seja, são 4 anos em que Vargas governa sem uma Constituição. Não pode, tem que ter a lei do país. Então essa pressão fica muito grande, tá? Tanto que vai ter aí a Revolução Constitucionalista de 32, a Revolução Paulista, né? Que é onde você tem aí São Paulo perdendo o protagonismo político no país, e aí o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista vão se unir formando a FUP, a Frente Única Paulista. Essa Frente Única, ela é contrária à nomeação do interventor que Vargas queria botar em São Paulo, porque era um interventor militar e de Pernambuco, ou seja, nem de São Paulo o cara era, não entendia nada de São Paulo, né? Como é que ia governar São Paulo? Então eles queriam um civil e paulista. Além disso, queriam a Constituição, por isso a Revolução Constitucionalista, né? E queriam a volta de uma autonomia maior para o Estado. Em protestos anti-Vargas, na Praça da República, né, em São Paulo, a tentativa de invasão do Partido Popular Paulista, que era um partido de orientação fascista, né? E quando tentam invadir, né, a sede desse partido, os integrantes do partido abrem fogo mesmo e matam 4 estudantes paulistas. E a morte desses estudantes paulistas vira um movimento chamado MMDC. Calma, figura, não é nada de matemática não, pô. Não vai fazer conta aqui na era Vargas, não. MMDC, porque as iniciais dos estudantes que morreram eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Era o nome dos estudantes que morreram, e aí você pega as iniciais, MMDC. A morte deles é um estopim para algo maior, que vai crescendo até virar uma guerra de São Paulo contra o governo. Só que o governo nacional, o governo federal, né, do Vargas, age muito rápido e aí desmantela o apoio que alguns estados iam dar para São Paulo, e o governo federal tem mais armas, tem um exército maior, as armas do governo federal são mais poderosas e tal, e os paulistas só conseguem resistir a 3 meses de conflito, e aí são derrotados pelas tropas do governo federal de Vargas, e o Vargas resolve aí exilar alguns principais líderes dessa revolta, tá? Mas, em todo caso, Vargas acaba por convocar a Assembleia Constituinte em 33, e aí em 34 fica pronta a Constituição, que traz como principais pontos aí o Brasil como uma república federativa com tripartição de poderes, ou seja, a gente é hoje isso, uma república federativa com a tripartição com poderes em executivo, legislativo e judiciário. Vargas cria a Justiça Eleitoral para substituir a Comissão Verificadora, tá? É uma Justiça Eleitoral que vai cuidar aí da legalidade de todo o processo eleitoral. Vai instituir o voto secreto. A Constituição vai abranger o voto feminino também,
Tá? As mulheres ganham o direito de votar em 34, mas elas só vão votar a primeira vez em 45. Tá? Depois eu explico por quê. O ensino primário passa a ser obrigatório e gratuito. Ou seja, você agora o ensino é gratuito, todo mundo tem que frequentar a escola. Pelo menos para o ensino primário, as crianças. Até por isso também você tira as crianças do trabalho. Né? Menor de 14 anos tem que estar na escola, não tem que estar trabalhando. Cria os direitos trabalhistas, né? A gente já tinha falado ali atrás. E determina que o próximo presidente vai ser escolhido por eleições indiretas. Né? Ou seja, por voto de deputados e senadores. E aí o presidente eleito por eles é o próprio Vargas, que vai permanecer no governo constitucional até as eleições de 1937, essas sim diretas, escolha da população para ver o presidente que ia assumir em 38. Tá? Nesse momento também a gente tem duas frentes ideológicas brigando no país. Essa aí da sua esquerda é a Ação Integralista Brasileira, AIB, que tem como líder o Plínio Salgado. Ela é fascista, ela segue todas as características do nazifascismo europeu. Ela tem seus símbolos próprios, você está vendo um Ezinho aí, né? Esse símbolo aqui de somatório, tá? É o símbolo, eles andavam com isso aqui no braço, igual o nazista que anda com a suástica aqui, aquela coisinha da suástica aqui, ele anda com essa aqui também. Eles tinham um lema que era Deus, Pátria e Família, e se cumprimentavam igual os nazistas, né? Que estendiam o braço e falavam Heil Hitler, né? Eles esticavam o braço e falavam Anauê, que significa nós somos parentes, eu sou seu parente, irmão, enfim. Né? Eram antiliberais e anticomunistas e tinham um projeto autoritário, com controle da educação, censura dos meios de comunicação, extremamente com nacionalismo exacerbado, certo? Bem característico de fascismo. Já a Aliança Nacional Libertadora é aí, né, tem como principal líder o Prestes, o mesmo da coluna Prestes, que tem já uma orientação aí de união de tenentismo, comunismo, dos operários e tal. O lema já é bem diferente, que é pão, terra e liberdade. E é anti-imperialista e antifascista. Tá? Defendiam aí a nacionalização de empresas estrangeiras, para que elas fizessem parte do país agora. O não pagamento da dívida externa, dá um calote na dívida externa. Uma reforma agrária e a instauração de um governo popular. Isso vai gerar vários embates, certo? E em 35 isso chega até a um princípio de uma revolução comunista, né? A intentona comunista, como foi conhecido em 35. Você tem um manifesto divulgado propondo a derrubada do governo. O Vargas se aproveita disso e coloca a ANL na ilegalidade, ou seja, eles não podem mais atuar como partidos. Eles então, uma parte da ANL resolve ir para a luta armada, para a revolução, tentar fazer uma revolução, e alguns quartéis, né, em Natal, lá no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro se levantam, mas são rapidamente, né, sufocados pelo governo, que usa isso como uma desculpa para a escalada do autoritarismo. O Vargas já tinha inclinações também fascistas, tá? Admirava as características lá do fascismo e do nazismo na Europa, e começa então a botar suas manguinhas de fora. Aproveitando que o clima estava meio confuso, ele começa com essa desculpa de caos e de bagunça e de tensão, ele começa a ficar cada vez mais autoritário. Tá? Isso vai levar a gente ao plano Cohen, certo? Ou Cohen, aí também a pronúncia fica a cargo de vocês. Mas esse plano Cohen vai dar início ao Estado Novo, certo? Mas aí eu coloquei mais pra frente pra gente ver isso já no início do Estado Novo, certo? Aí na próxima aula eu explico melhor esse plano Cohen e a ditadura Vargas. Falou? Façam os exercícios, se cuidem, anotem as dúvidas, assistam a live e a gente vai se falando, ok? Vamos aguentando firme, galera. Um abraço aí.